Meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nesse encontro abençoado no qual o Senhor concedeu a todos nós, em mais uma semana espírita, no seu segundo dia, no qual, como sempre relembramos, estamos aqui buscando cada vez mais o aprendizado. É importante deixar também, não é, tudo que é da terra lá fora. Vamos manter os nossos pensamentos aqui, para que nós possamos aprender, porque o tema é muito instrutivo para cada um de nós. Há de ver que no nosso mundo de provas e expiações, infelizmente, essa falta de perdão, ela é constante. Tanto nos filmes, literatura, sempre buscando a vingança. E essa mesma é contrária à lei do amor, que também é aliada ao perdão. Bom, nesse instante eu vou convidar a nossa irmã Ana para fazer a prece de abertura da noite de hoje. Caiu um pouquinho. Segura na mão. Gente, minha blusa não quer sentar, não. Essa blusa lisa. Não, peraí que ele tem que pregar, ué. Não ficar falando, a minha garganta falha na hora que eu começo, já viu? Não. Pregar? Não, não vou limpar, não. Pronto. Tecnologia. Meus irmãos. Então vamos nesse momento elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e agradecermos por mais essa oportunidade da gente estar aqui, reunidos em busca de melhora, em busca de aprendizagem. Que nós possamos, nessa caminhada dessa semana e de todos os outros dias também, colher esses frutos e saber semear de forma que a gente possa levar o bem, o amor, a caridade a todos aqueles que estão necessitando e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus, que possa abençoar essa reunião da noite de hoje, que a gente possa levar para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa vida, um conhecimento maior, que a gente possa saber entender o nosso próximo, perdoar mais, amar mais e desejar para o nosso próximo aquilo que a gente deseja para nós mesmos. Que nós podemos ser um trabalhador de Jesus, seguindo os caminhos dele e os passos dele. E que Jesus que possa abençoar a todos e iluminar a noite de hoje. E que a paz de Deus é que fique com todos os meus irmãos. Que assim seja. Não vai cair mais não. Vou ter que falar. Nesse instante, prestemos bem atenção, que a oportunidade é única e o tema é edificante. Vou convidar o nosso irmão Savar. Lúcio, obrigado. Deus abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa se fazer presente e permanente em nossos corações. Para nós é uma alegria imensurável podermos estar aqui hoje, nesta noite, sob as bênçãos do Cristo de Deus, para aprender um pouco mais. Agradecemos primeiramente a casa, nosso lar,
a diretoria da casa e todos aqueles que são assíduos participantes. Agradecemos aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita e hoje estão aqui para confraternizar conosco nesta noite. Queremos fazer um agradecimento à maçonaria da cidade de Dores de Campos, na pessoa do venerável, do primeiro e do segundo vigilante desta casa, uma casa que abre as portas porque tem também ideais como a verdade, os princípios morais e a caridade. Que realmente aqui nós estejamos em uma casa onde os templos sejam erguidos a virtudes e os vícios são cavados às masmorras. Sabemos que o estudo filosófico da maçonaria, principalmente aqueles que aprofundam no grau 18, vai se tratar muito da questão do aprendizado do perdão. Então pedimos que o grande arquiteto do universo, junto com o guardião desse tempo, também possam conosco comungar desta noite todos nós, acolhidos pelas bênçãos do grande arquiteto do universo. Perdoai 70 vezes 7. É o tema da nossa Semana Espírita. E que nós possamos manter os nossos corações unidos, assim como os cristãos primitivos, pois quando falamos nós de perdão, sabemos que há algo ainda que muito nos toca, muito exige da nossa capacidade, da nossa compreensão e principalmente do nosso esforço. Então que os nossos corações possam se unir, assim como unia o coração daqueles cristãos do cristianismo primitivo, aonde a força de o ideal de mudança, de transformação e de encontro com o Cristo vivo dentro de si, auxiliavam uns aos outros. E hoje, que nós possamos trazer para este ambiente, através da nossa vontade, da nossa vibração, um pouquinho do ambiente da Palestina antiga, da Galileia de Jesus, quando os cristãos se reuniam para se fartar do pão da Boa Nova. Eram dois jovens criados juntos desde a mais tenra infância. Sempre brincavam, estudavam junto, aonde um estava, o outro também. Eram mais do que simplesmente amigos. Eram como se fossem irmãos, apesar de não ter nenhum laço com sangue. Um jovem de classe rica, de pai de recursos abastados, o outro, um jovem humilde, mas de um caráter, de uma moralidade irrefutável. Criaram, estudaram juntos e sempre faziam planos para que um dia, numa vida futura, também aquela amizade, aquela irmandade jamais fosse frustrada por qualquer coisa. Era quase que um pacto de sangue. Tudo fariam para que nada abalasse aquilo que eles julgavam de mais importante, a amizade que os unia. O tempo passou, um se especializou na mecânica, uma vez que o pai também era mecânico.
O outro se especializou na administração, no comércio, porque vinha de uma linhagem de família onde grande parte dos seus antecessores também lidavam com o comércio, com a administração e com os bens. Então se proporam a fazer um negócio. Um entraria com o dinheiro, com o capital, o outro com o know-how, o conhecimento. E assim fundaram uma pequena empresa. Foram crescendo, até que certo tempo, cada um conheceu a princesa da vida, um enlace matrimonial, um contraiu família, o outro não, com filhos, apenas a esposa. E o tempo passando, viajavam juntos, aonde um estava, o outro também assim. Era uma amizade que todo mundo admirava. Aquele que era de família mais rica, cuidava da parte administrativa dos negócios e o outro da parte operacional. Sempre, toda vez que tomava uma decisão, um recorria ao outro e assim era aquela vida. O tempo passou, as coisas se expandiram, até que em determinado tempo, um dos amigos percebe uma indiferença e procura. Fala, o que está acontecendo? Ele falou, nada, apenas preocupações da vida. E aquilo então, a empresa crescia, e ele começou, você agora precisa de viajar. E ele então começou a deixar a casa, retornava, ia, até que um certo dia, ele foi chamado ao departamento comercial. Aqui existe uma proposta para você. Eu falei assim, uma proposta para mim é uma proposta irrecusável para que você venda a parte que lhe cabe na empresa. Eu falei assim, não, isso aqui é a minha vida. Eu não quero vender. E quando ele se dirigiu ao escritório do sócio, que era majoritário, porque tinha entrado com a maior parte do capital, ele falou, não, eu cansei, não quero mais nenhuma sociedade com ninguém. É isso mesmo que você entendeu. E aquilo para ele foi uma tristeza muito grande, não apenas por ter dedicado grande parte da vida àquele empreendimento, mas principalmente pela forma que as coisas aconteciam. E ele então falou, não, a minha amizade com ele vale mais do que a empresa. Aceitou, pegou o que lhe pertencia e foi para casa. Falou, vou pensar em que vou fazer da minha vida, pois são décadas e décadas a serviço da empresa a qual dediquei a minha vida. Passado um tempo, percebe-se ele então que a esposa também já não tratava com o mesmo carinho, com a mesma atenção do início do relacionamento. Pensou, talvez seja o tempo, talvez seja o cansaço, o estresse. Propôs a ela uma viagem, a qual foi negado. Até que um dia ele descobre que o ex-sócio também tinha lhe tirado a amada esposa. Ele então entra em casa, pega a única coisa que ele lhe julgou que fosse fiel em toda a sua vida, o seu cachorro, e vai morar na rua. Vem as noites frias, as chuvas, e ele dormindo debaixo das marquises, andando pela rua, se entregar agora ao alcoolismo. E as pessoas viam aquele homem passando pela rua, não conversava com ninguém, não fazia sequer a barba, não se tomava um banho. E as pessoas diziam, ali vai um homem de bom coração.
de Jesus, que Deus tenha misericórdia desse homem. De tantas pessoas pedirem, apesar do amargor com que ele te trazia em seu coração, uma certa noite, um anjo lhe apareceu. Era uma noite fria, chuvosa, ele estava debaixo de uma marquise, e um anjo, fazendo-se presente, disse a ele: Filho de Deus, o teu Pai me manda aqui para te socorrer, e diz para que você possa para ele pedir o que você quiser. Na hora ele encheu a cabeça de ideias, e o anjo então: mas antes que você peça, existe uma condição. E ele falou: qual é a condição? Tudo que você me pedir, o seu maior inimigo receberá em dobro. Ele falou assim: mas isso não é justo. Não estamos aqui para avaliar se é justo ou não, mas é a regra que Deus coloca. E ele então falou: eu não tenho condições. Ele falou: então você terá 3 dias. Vamos fazer um parêntese. Se fosse nós nessa condição, o que nós pediríamos? Cada um pensa, mas vamos lembrar: o meu maior inimigo receberá em dobro. Ok? E ele então pensava: vou pedir dinheiro, mas ele vai receber em dobro. Vou pedir uma mulher comigo, mas ele vai receber 2. Eu vou pedir uma empresa maior, mas ele vai ter uma maior ainda. E ele ficava martelando aquilo. Vira a noite, a primeira noite ele não dorme, na segunda noite ele não dorme, na terceira noite, quando ele pega no sono, aparece o anjo e diz para ele: boa noite, o teu pai me mandou aqui para fazer o desejo que você quiser. Mas lembre, o seu maior inimigo receberá em dobro tudo que você me pedir. Vocês já pensaram o que vocês iam pedir? Né? Pois ele pensou, cheio de ressentimento, mágoa, ira no coração, olhou para o anjo e lhe disse: arranque o meu olho esquerdo. A vingança. A vingança. Quando o Lúcio falou aqui hoje, ele falou assim, do perdão, e ele já deu para mim a minha cartada da noite. A vingança. Porque grande parte de nós preocupamos mais no revide, mais em vingar, do que se reconstruir, se transformar. Nós gostamos mais de vingança do que de perdão. Ele falou uma coisa aqui que eu também ia falar. Se nós hoje nos pegar qualquer plataforma de streaming, até treinei para falar essa palavra aqui, tá? Nós pegarmos 100 títulos de filme, 70 ou mais terá uma palavra agregada ao título: vingança. Quantas vezes nós, quando éramos crianças, porque eu já tenho mais de 50, né? Era aquela época que tinha que assistir a novela no sofá. Lembra, dona Célia? Não era assim? A gente assistia 268
outro capítulo da novela da Janete Claire, para esperar que no último dia, o que acontecesse? A vingança. A Cida está até rindo. Olha, por que isso? Aonde está o nosso tesouro? Aonde estão os nossos valores? Aonde está o nosso coração? Nosso coração é permeado do sentimento de revidar, de vingar. Julius Oliver, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. A vingança constitui indício certo de um estado de atraso dos homens que a ela se dão, ou dos espíritos que ainda a inspiram. Então, quem ainda gosta muito e sente o prazer na vingança, ou de ver a vingança, estamos aqui, ainda espíritos próximos à barbárie, ou espíritos ainda inspirados por espíritos que ainda estão próximos da barbárie. Então, isso é um significado de inferioridade moral. Não desesperem. Por isso que a doutrina espírita nos convida a estarmos aqui esta noite, para aprendermos um caminho diferente, para que uma luz diferente venha sobre nós e nos leve a uma reflexão que, através da nossa escolha, poderemos tomar um caminho diferente. E ele continua: vingar-se é bem, o sabeis tão contrário quanto aquela prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Olha só, se nós realmente queremos ser espíritas, se nós realmente queremos ser cristãos, nós temos que aprender a perdoar. Não que Jesus vai falar assim: sai, afasta de mim, Satanás. Não. Mas a gente tem que ter uma consciência. O Evangelho de Jesus não é um evangelho de aceitação. Ele é um evangelho de transformação. Por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos transformar esse tempo para que o Espírito se renove, para que o Espírito se vivifique e se transforme. Ele continua: fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora. Então nós precisamos sim ser vigilantes. Faz parte da vigilância. O que eu leio, o que eu busco, o que eu alimento. É aquela história: eu tenho 2 lobos, um é bom, o outro é mau. Qual que vence? É o que alimento mais. Se eu vou para casa, assisto 20 filmes de vingança, qual que é o sentimento que me anima? Se eu pego a rede social e saio rebatendo todo mundo, qual é o sentimento que me anima? Se eu critico todo mundo, se alguém me faz uma coisa, eu fico ressentida, aguardando um determinado momento, nem que seja para dar aquela última resposta, porque a gente sempre quer ter razão. E a vingança tem como régua a minha razão, e não a justiça. Mas aquele que realmente repele de qualquer forma a vingança, ele quer ter
em si paz, que é mais importante do que razão. Fora com esses processos outros tempos, todo espírito que ainda hoje pretender ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Olha que interessante. Queremos ser espírita? O espírita pratica a caridade, porque este é o nosso lema. E caridade e vingança são extremamente antagônicos. Ou seremos caridosos, seremos espíritas, ou seremos vingadores ou justiceiros, e assim não poderemos envergar nem o título de cristão e sequer também o título de espírita. E se a gente pensar que o que nos trouxe até aqui, como o Lúcio falou no início, nós num planeta de provas e expiações, uma das coisas que mais nos traz as condições que temos hoje foi a vingança. Quantas coisas poderíamos ter deixado passar despercebidos, passar de lado, mas não. Optamos em vingar, em dizer: o meu orgulho não será ferido, o meu amor próprio, que na verdade o que a gente chama de amor próprio é um orgulho exacerbado que nós temos. Por que isso? Porque nós sabemos que nós trazemos conosco que os nossos vínculos magnéticos, os nossos vínculos psíquicos, que vai nos situar aonde nós precisamos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa bastante, impetuosa em impor as minhas condições, aonde que eu estarei? No meio de pessoas extremamente pacíficas, não? Os iguais se atraem. Aí eu reclamo do marido, eu reclamo do irmão, do companheiro de trabalho, do país que eu nasci, na cidade que eu moro, com as pessoas que eu convivo. Por quê? Porque nós estamos no lugar que nós mais precisamos estar. E se alguma coisa ainda nos incomoda tanto, que nos rouba, que nos traz essa dificuldade de relacionamento, que reincidimos constantemente em situações difíceis, se estamos subordinados pela vida em expiações dolorosas, doenças graves. Sabe por quê? Eu vou falar só uma frase de Jesus, que ele falou para Pedro, lá no Horto das Oliveiras, quando Pedro cortou a orelha do soldado. Pedro, guarda a tua espada, pois quem por ela fere, por ela será ferido. Então, se nós quisermos viver em um ambiente de paz, primeiramente a paz tem que nascer aonde? Dentro de nós. Qual é o caminho da paz? Mahatma Gandhi dizia que não tem caminho para a paz, porque a paz é o caminho. Então eu preciso construir dentro de mim a paz, porque imagina quando eu transpirar a paz, os iguais se atraem. Não é assim? Quem que serão as pessoas ao meu lado? Os pacíficos.
E de tanto sermos pacíficos, um dia poderemos nos tornarmos até pacificadores. Mas é preciso que para isso eu trabalhe em mim. Trabalhar em mim o quê? Qual a melhor vingança que existe? A melhor vingança é o perdão. Não tem forma melhor de se vingar, de se colocar em oposição ao mal, jamais solidário ao mal. Tem uma passagem no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 61, chamado Perdão, Remédio Santo. Eu vou ler só um trechinho dele aqui. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Olha, quantas desavenças, quantas tribulações diárias ainda são vividas por nós por questão de perdão. Viramos a rua, não gosto de fulano. Pegamos o jornal e começamos. Abrimos o noticiário todo dia da manhã esperando que aquelas pessoas que a gente não gosta, encontremos um punhado de notícias que tratem de coisas ruins em relação a ela. Então nós vivemos aqui, abrimos esses noticiários de rede social, procurando o quê? Infortúnios, para saber se aquelas pessoas que a gente não gosta estão se dando mal na vida. E quantas euforias na mente trazemos. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Olha só, aversão, rancor na alma, o que vai fazer conosco? Adoecermos. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Aí a gente pergunta, o que é o perdão? A gente sabe, não precisamos nem perguntar o que é vingança. Mas o que é o perdão? Perdão vem do latim tardio, perdonare. Per significa mais, donare, doar, então doar mais. Significa, na essência, deixar de querer mal a alguém responsável por um ato desagradável. Olha só, deixar de querer mal a alguém responsável por um ato desagradável, hostil, que prejudicou ou fez sofrer. Renunciando à aplicação de um castigo ou punição. O que a gente sempre faz? A gente fica julgando a pessoa. A gente fica aguardando que aquela pessoa seja responsabilizada pelo que ela fez a nós. E muitas das vezes ainda queremos um agravo, algo ainda pior. Perdão significa desculpar, significa absolver, não deixar-se ferir, saber lidar com aquilo sem deixar que ele lhe cause qualquer tipo de desarmonia interior. Olha que coisa. Sabe por quê? Porque a maioria de nós temos um jargãozinho, uma desculpa fraquíssima, que a gente fala assim: mas eu não esqueço, não. Como é que eu vou esquecer? E quem falou que perdão é esquecer? Esquecer é amnésia. Bate com a cabeça, lobotomia. Isso
é esquecer. Não tem como. Mas é saber lidar com esta situação sem que ela venha nos intoxicar. E o pior, né? Que grande das vezes, quem que é o nosso advogado? Deus. Deus há de fazer essa pessoa passar pelo que ela está fazendo eu passar. Deus há de fazer com que essa pessoa sofra tudo que eu esteja... Olha só, nós advogamos. Deus passa. Eu lembro uma vez fazendo um atendimento fraterno e a menina virou para mim e falou assim, mas não tem problema, ela contava uma história terrível, né? E ela falou para mim, mas não tem problema. Deus gosta muito de mim e tudo que eu peço a Ele, Ele me faz. Eu falei, será que é Deus? Porque Deus gosta de mim igual Ele gosta da Cida, Ele gosta do Danilo, Ele gosta da Dona Carlota. E você acha que Deus vai advogar em causas pequenas e interesseiras? Não. Agora, o perdão é uma ação humana. Olha só, olha que coisa interessante. Porque antigamente, lá no Antigo Testamento, achava-se que o perdão era algo divino, que só Deus perdoava, não era assim? Aí o Novo Testamento, Jesus vem dar uma concepção diferente, que o perdão é o quê? É humano e divino, assim como no Alcorão. O perdão, ele é humano. É uma ação de nos livrarmos das nossas culpas. Por quê? Porque nós podemos tanto perdoar o outro, como também auto nos perdoar. Porque muitas das vezes a grande dificuldade não é nem perdoar o outro, é perdoar a nós mesmos. Então o perdão, muitas das vezes, ele tem que ser um processo o quê? Mental. E se eu não conheço esse mecanismo, como que eu vou fazer essa escolha? Eu sei todos os sentimentos, tudo que a mágoa, o rancor, a vingança, isso eu tenho dentro de mim. Já automatizado. Eu pergunto, a gente sabe qual que é o sentimento do perdão? Sabe por quê? Porque a gente nunca experimentou. Porque muitas das vezes quando a gente fala em perdão, a gente acha que quem perdoa são os fracos, são os covardes, são os fortes. Um homem forte domina o outro homem. Um homem muito forte é capaz de dominar vários homens, mas um homem poderoso é aquele que é capaz de dominar a si próprio. É muito mais difícil eu dominar a mim mesmo, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades, aceitar as minhas fraquezas. Mas a do outro não. Porque nós somos senhores. Nós sempre queremos estar na condição de superior ao outro. O outro deve ser o nosso subjugado. Porque nós ainda não aprendemos a amar. Então esse processo mental, ele visa o quê? Ele visa o processo de eliminar todo o ressentimento, a raiva, o rancor, a mágoa, um sentimento negativo. E muitas das vezes esse sentimento negativo, não só do outro, mas até um sentimento negativo sobre nós mesmos. Mas se alguém muitas das vezes vem e fala para a gente assim, por que você não perdoa? A gente fala, o que é isso? E outra coisa, muitas vezes a gente, quando alguém vai falar para alguém, a gente não tem coragem de dizer para uma pessoa que ela perdoa, mas muitas das vezes incentivamos que ela revide. Então, Jesus lá em Mateus, ele vai falar para a gente sobre uma questão muito importante. Ele vinha falando sobre a importância do perdão, sobre vários assuntos, até que Pedro interrompe e diz a Jesus, mas mestre, quantas
Quantas vezes nós devemos perdoar aquele que cometeu uma falta contra nós? Quantas vezes será que a gente acha que a gente deveria perdoar alguém? Isso aí é íntimo nosso. Eu vou falar que a grande maioria de nós aqui, eu vou falar que é 3 vezes. Porque eu aprendi desde criança, eu te perdoo 3. Quantas vezes você não falou para o seu coleguinha, eu vou te perdoar, é a 3ª vez que você faz isso comigo. Não é isso? Mas a gente vai ver que isso subliminarmente existe uma razão por causa disso. A gente vai entender mais à frente. Por que a gente sempre falou assim, 3 vezes? Então Pedro, pergunta a Jesus, quantas vezes deverei perdoar? Aí Jesus se enche, eu acho que ele deve ter respirado, falou, Pedro, hoje eu pego você com essa sua arrogância e vou te colocar no lugarzinho certinho. Ele falou, não te digo que até 7. Foi a pergunta de Pedro. Eu devo perdoar até 7? O Pedro deve ter sido bem arrogante naquele momento. Aí Jesus disse assim, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E toda vez que eu lembro desse 70 vezes 7, eu já vou contar uma historinha aqui que eu vou acabar com todo mundo que trouxe o caderninho para anotar. Uma vez uma mulher procurou o Chico e falou assim, Chico, eu já não aguento mais minha família. Quanto tempo que eu tenho? O que eu posso fazer com a minha família? Quanto tempo que eu preciso perdoar meus familiares? Aí o Chico falou assim, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, 70 vezes 7. E ela saiu dali, passou na primeira vendinha que tinha, comprou um caderninho aqui, bruxurão, uma caneta azul de ponta fina e levou para casa. Colocou lá no cantinho. Aí o filho chegava, ela anotava, a filha falava uma coisa, ela anotava, o marido, rapidinho ela encheu o caderninho. Falou assim, ainda vou colocar umas aqui a mais, porque o Chico agora não tem jeito. Aí deu 500, quase 500 vezes que ela perdoou a família. Aí chegou lá e falou assim, Chico, agora Chico, eu trouxe o caderno para você ver aqui mesmo, que você vai ser meu testemunho, e eu vou largar minha família. Aí o Chico virou e falou assim, mas por quê? Não, Chico, está aqui, deu mais de 490 vezes que eu já perdoei minha família. Aí o Chico falou assim, nossa, agora você vai ter que perdoar sou eu, porque eu sou um ignorante e eu não soube te ensinar. É 490 vezes o mesmo erro. Aí ela pegou o caderninho dela, pôs debaixo do braço e voltou para casa. Então, quem quiser anotar, tem que ser o mesmo erro, tá? Se mudar um pouquinho já não vale. Aquele é um novo. Então pergunta, por que Jesus talvez tenha falado isso com Pedro? Uns acreditam, porque lá em Lameque, quando Lameque diz, aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, ou a quem matar Lameque será castigado 70 vezes 7. Isso é uma das ideias. A outra ideia é a questão do castigo. Porque lá no Levítico 26, 24 diz assim, o castigo de Deus pela desobediência. Eu mesmo me oporei a você e o castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então Pedro deve ter pensado assim, se Deus castiga 7 vezes pelo pecado, o pecado deve ser o quê? Perdoado 7 vezes, tá beleza. Mas eu acredito mais nessa aqui. O número 7 é o número da perfeição, não é? E todo número acrescentado por 10, ele passa a ser o número da totalidade. Então, quando Jesus pega o número da perfeição mais o da totalidade, ele não é assim, não. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, isso aqui ficou bom, aí eu falar assim, está 100%, você fala assim, está 10.000%. Ou seja, o negócio está bom demais. Então, Jesus fala assim, Pedro, você pega o número da perfeição mais o da totalidade e multiplica ele. Ou seja, isso daria uma expressão de infinito. Ou seja, não existe número matemático. Ou seja, a perfeição mais a sua totalidade. É grande, não é, Danilo? Aí a gente pergunta, julgamento.
Então, uma das primeiras coisas para a gente aprender a perdoar é analisar a pessoa do transgressor. Não é assim? Nós temos que analisar a pessoa do transgressor, não temos? Olha só. E naquela época, eles eram muito rígidos. A lei que ainda regia era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. A lei que nos rege hoje é o amar ao próximo como a ti mesmo. Já não deveríamos ser regidos por essa lei. Deveríamos já estar sendo regidos por uma lei que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas ainda é aceitável o meu amor como régua. Mas já deveríamos estar utilizando a régua de Jesus, porque ele nos ensinou. Aí você vê que lá em Jeremias 10, 24, ele fala assim: castiga-me, ó Senhor, mas com juízo, não na tua ira, para que não me reduza ao nada. Então olha como que eles encaravam que todo o castigo vinha de Deus. Mas Jesus, ele tem uma concepção diferente. Jesus vai fazer um julgamento que é totalmente, inusitado. Quando eles trazem a mulher que foi pego em adultério, eles trazem a mulher e falam assim: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Aí o que dizia? Se a gente for lá no Levítico, no Levítico 20, vai ter os crimes sexuais. Tem vários crimes sexuais lá. E um dos crimes diz o seguinte: se um homem ou uma mulher casada for pego em adultério, só a mulher que tem que ser apedrejada. Está escrito isso lá? Os dois. Aí eles trazem a mulher, Jesus, inteligente, cabeça pra caramba. Põe lá, aí Jesus fala assim: talvez o que ele escreva no chão. Ele escreve a lei, Levítico 20, 22. Então talvez ele escreveu lá: quando um homem ou uma mulher for pego em adultério, deverá ser ambos apedrejados. Ou seja, aquela mulher estava ali. Cadê quem estava em adultério com ela? Era só a mulher? Aí Jesus vai tirar uma sacada daquela assim da manga, que não tem nem como a gente... É aquela que a gente fala: eu não tenho o que fazer. Ele fala assim: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então toda vez que a gente for julgar ao outro, coloque-se no lugar do outro. E uma régua boa para a gente medir o outro: caminhe com os sapatos dele pelo menos por 2 luas. Se ensinava os índios americanos: antes de julgar alguém, caminhe com os seus sapatos pelo menos por 2 luas. Ou seja, viva a vida dele, vê a educação que ele teve, que ele passa, as circunstâncias que cercam ele. Então são regras, E muitas vezes de nós, o que nós acontecemos na nossa vida? Por coisas pequenas nós cristalizamos os nossos sentimentos. Realmente cristalizamos. O que é cristalizar? É parar diante. Imagina um quadro. Então acontece uma coisa ruim com a gente. Eu vou contar uma história para vocês aqui de uma cristalização. Eu fiz um atendimento fraterno, uma senhorinha de uns 78 anos. E ela estava assim já senil, já um pouco débil. E ela brigava demais com uma vizinha próxima. E aquilo estava uma perseguição. Se deixasse, ela agafinhava com ela, uns 78 anos. E a outra tinha uns 76, mais ou menos. O que aconteceu? Aí eu fui conversar com ela no atendimento fraterno. Eu falei com ela: mas para que tanta mágoa? Não, ela me fez muito mal. E eu não gosto dela mesmo. E se eu puder... E aquilo era um ódio, um rancor. Aí eu falei com ela assim: mas qual é o motivo de tanta mágoa? Ela virou e falou assim para mim: não, porque uma vez ela quis me tomar um namorado. Aí eu falei assim: mas quantos anos a senhora tinha? E ela falou assim para mim: 15. Olha só,
cristalização. Ela ficou a vida inteira. E quantos de nós cristalizamos por uma questão, uma traição conjugal, um problema de uma mal resposta, uma conversa mal resolvida, às vezes uma pendência comercial, e nós cristalizamos isso. É como se a gente entrasse para dentro daquele quadro e ficássemos presos lá. Só que a gente desencarna e continua preso dentro do quadro. E volta dentro do mesmo quadro. Sabe por quê? É o que a gente falou lá no começo. Se a gente tem esse sentimento ainda de prisão, esse sentimento cristalizado, o que vai acontecer? Psiquicamente, magneticamente, nós vamos ser atraídos para um meio correlato. Então, gente, guardar ressentimento dos outros, guardar a mágoa de alguém, tem uma frase que é maravilhosa. Uns falam que é de Shakespeare, outros falam que é do Buda, outros falam que é do... Como é que é? O Isaac Newton. Não interessa de quem ela é muito verdadeira. Guardar ressentimento, rancor das pessoas é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Que legal. Rancor, ressentimento, a gente olha a pessoa e verte uma taça de veneno. Só que a gente fica esperando o outro morrer. Está fazendo mal, E todo dia Jesus nos ensinou que pelo menos uma vez por semana a gente pudesse descristalizar. Jesus é o cara que a gente tem que seguir. Não podemos perder esse cara de vista. Aonde que Jesus nos ensinou? Uma vez por semana descristalizar. Ele falou que ele pediu para a gente fazer o Pai Nosso na oração dominical, pelo menos uma vez por semana. Mas vai chegar no momento lá que a gente vai falar: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem. Descristalização. Porque nós, olha a barganha, olha como que é algo, é lei, é régua. É régua e regra. Se você perdoa, Deus te perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Então, se você perdoa aqui, Deus te perdoa aqui. Mas se você perdoa aqui, Deus te perdoa. A régua de Deus sobe de acordo com a nossa. Não é nós que ditamos qual será a recompensa. Não é Deus, é nós que ditamos. Porque, primeiramente, nós pedimos a Deus. E Deus fala: não, está perdoado. Mas agora, nós também, aí, olha só, aí nós oferecemos a Deus, assim como nós também, Senhor, perdoamos aquele que tem dito. Você me perdoa que eu vou perdoar. Lembra aquela passagem lá do devedor que devia 10 mil talentos? Ele é perdoado, o outro devia ele 100 dinheiro, ele agarra ele pelo pescoço. O que o Senhor lá manda fazer? Atai-lhe os pés e as mãos e o tire nas trevas exteriores. Ou seja, não quer perdoar, não tem problema não. A responsabilidade é sua. Deus não vai se zangar, não vai se ofender com as nossas misérias. Então é importante, uma regrinha, chama a relação indulgência-perdão. Fala, né? O que é indulgência? É aceitar a imperfeição do outro. Aceitar o outro como ele é. Se a gente começar a exercitar a indulgência, o que vai acontecer? Quanto maior for a minha indulgência, proporcionalmente, menor será a minha necessidade de perdoar. Deu para entender? Se a minha indulgência sobe, a minha necessidade de perdoar também sobe. Por quê? Porque nós não sentiremos ofendidos pela atitude do outro. A gente vai compreender. Então, talvez treinar a indulgência seja tão importante ou mais do que o perdão. Porque quanto mais indulgente eu seja, menor eu sentirei qualquer ação do outro contra mim, porque eu vou entender que aquela é a natureza dele. É igual a questão, né, do escorpião na beira da água, né? Pega a tartaruga para passar ela pelo
casco, chega no meio, ela ferrou. E a tartaruga tinha falado para ele assim: ô escorpião, mas você não me ferrou, não. Aí quando ele ferrou a tartaruga falou: mas você me ferrou. Ele falou assim: mas é a minha natureza. Mas mesmo assim a tartaruga transportou ele. Ela fez a parte que cabia a ela. Então, se nós entendermos o outro, o que o outro tem para nos dar, nós não vamos esperar do outro mais do que ele tem, porque a grande questão dos nossos ressentimentos é porque você espera demais do outro aquilo que ele não tem para nos dar. Aí, quando ele não nos dá o que nós queríamos, ele não nos dá o que nós queríamos, o que a gente faz? A gente se aborrece. A gente pega e passa a ver o outro com outros olhos. Então, indulgência, nós precisamos trabalhar dentro de nós a indulgência. Eu falo que tem uma coisa bacana chamada Yom Kippur. Está lá quando a gente fala, lê lá no Antigo Testamento, o Yom Kippur é o dia do perdão. Quando Moisés desceu com as arcas da aliança, ele viu lá o pessoal adorando o bezerro do ouro. O que ele fez? Ele jogou as tábuas no chão, quebrou tudo, sapateou, xingou. Moisés tinha um pavio dele, era curtinho. O que aconteceu? Ele volta, pega as novas tábuas. Quando ele volta, ele também diz que Deus deu ao perdão. Então, o Yom Kippur é um dos dias mais importantes do calendário judaico. Porque o dia, eles passam 10 dias do ano pensando em tudo que é questão de relacionamento, de vida, o que eles fizeram, o que eles podem melhorar, o que eles têm que perdoar. E no 10º dia, eles fazem as oferendas dele e se propõem a esse processo de renovação. Então, o Yom Kippur do judeu é o processo de reconciliação que nós precisamos. E a primeira pessoa que nós precisamos reconciliar na vida somos nós. Nós precisamos estar bem para que as nossas decisões e as nossas ações tenham o quê? Saúde. Tenham bom senso. Tenham estabilidade emocional. Então vamos estabelecer para nós algum momento da nossa vida, do mês, onde a gente possa pensar nessas pequenas coisas e fazer uma proposta de quê? De reconciliarmos conosco e reconciliarmos com o outro. Olha como é que a vingança vai deixando, não tendo mais espaço dentro de nós. Outro dia eu estava pensando, olha a grandeza de Jesus. Estamos para os momentos finais já. Qual foi o maior ato de indulgência e grandeza de Jesus com seus discípulos? A gente já parou e pensou nisso? Eu pensava que foi lá na cruz, quando Jesus falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Será que foi esse momento o maior ato de indulgência e grandeza de Jesus com seus discípulos? Hein? Será que foi lá na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Eu acho que não. Eu vou colocar aqui, não posso fechar, porque isso aí eu não sou teólogo, não. Mas aí eu fui lá em João, está lá, Jesus ressurreto se revela aos seus discípulos em um cômodo fechado, onde eles estavam escondidos. O que os discípulos fizeram? Só João que estava lá, o resto tudo escondeu. O que Jesus fez? Foi lá onde ele estava escondido, apareceu para eles e perguntou para eles: onde vocês estavam? Vocês me abandonaram? Não. Foram lá e disseram para eles que ele estava ali, junto deles. Gente, olha que ato de indulgência. Jesus extremamente indulgente, porque se fosse nós, assim, vocês me abandonou, bandão, agora que vocês responsabilizam, acabou, eu dei toda a oportunidade que vocês quiseram e vocês me abandonaram. Jesus pegou, assim que ele estava em condições, foi lá onde eles estavam ainda escondidos, apareceu entre eles e não cobrou nada de ninguém.
Então, dar a outra face. Quando a gente fala, Jesus falou para dar a outra face. O que é a outra face? Eu vou contar uma historinha aqui que melhor do que qualquer coisa, para que a gente entenda o que é a outra face. Havia um grande dono de engenho, e ele então tinha um escravo que se destacava entre os demais. Pelo trabalho, pela postura, pela honestidade, pela honradez. E ele um dia disse, falou, você será o meu administrador. E pegou aquele homem e passou a ser administrador dele. E ele era realmente muito correto, apesar de ser escravos, né? Ele sempre tratava os escravos com respeito. E um dia ele disse, nós precisamos de aumentar a nossa produção. Precisamos de comprar 20 novos escravos. Então foi o administrador e o dono da fazenda comprar 20 novos escravos. E eles então chegaram no lugar onde tinha muitos escravos. E ele então, passando para verificar quais seriam aqueles, identificou num canto um velho, bem velho, senil, bem já decrépito. E ele disse para o patrão, o dono da fazenda, aquele ali deverá ser comprado. Falei, mas como? Comprar um escravo decrépito, velho, que já não serve para nada? Aquele deverá ser um dos que deve ser comprado. E ele então, como comprou 20, ele deu o velho de lambuja. Foi de gorjeta. E ele então levou os 20, instalaram, pegou o velho e levou para a sua casa. Deu a ele a sua morada, deu a ele da sua comida. Quando era de manhã, o tempo estava frio, ele ia carinhosamente colocava o velho no sol. Quando o sol esquentava, colocava-o debaixo da sombra das mangueiras para que ele pudesse se refrescar. Dava-lhe banho, deitava-lhe na cama, dava-lhe comida e assim. Aí aquele dono da fazenda ficava olhando aquele cuidado que ele tinha com aquele velho e um dia perguntou para ele, por acaso é seu pai? Ele falou, não. Por acaso algum tio? Também não. Um irmão, um parente? Não. Mas então deve ser um grande amigo? Também não. Mas então o que ele é seu? Ele falou assim, este é o meu inimigo. Foi ele que vendeu toda a minha família, inclusive a mim, fazendo-me escravo. Ele falou assim, mas então por que você faz isso por ele? Ele fala, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma coisa, que nós amássemos os nossos inimigos e que nós pudéssemos sempre dar àqueles que nos ofenderam e nos magoaram a outra face. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, muita luz e um coração muito grandioso a todos nós, para que o perdão seja um exercício em nossas vidas. Muito obrigado.